Som, testando. Testando. Estamos ao vivo, Paulo. Boa noite a todo mundo, a todos e todas que nos acompanham aí. Mais uma semana estamos aqui reunidos, né? Hoje é o nosso último estudo, não o último encontro, né, Felipe? É o último do livro, a gente encerrando esse capítulo, essa terceira parte das Enes, é o último item, a gente vai encerrar hoje. As aulas vão ficar gravadas aqui, aulas de estudo, né, que todos participam, todos contribuem, então ficam gravadas. Eu sempre gosto para impulsionar, né, o estudo que é do Centro do Luz e Verdade, para que possam dar aquela curtida no vídeo, comentário, participação, compartilhar com algum amigo ou amiga, né, que seja simpatizante ou que queira, que se predisponha a querer aprender a doutrina. Somos aqui, temos as nossas limitações, né, Felipe? Não somos ainda estudantes aí do Espiritismo, mas é o que temos, né? Então, dentro de nossas limitações, pedimos aí a paciência, mas a gente tenta se esforçar em compartilhar, né? Por isso que a gente sempre repete toda semana que o estudo é de todos, né? É porque para a organização do estudo tem que ter a pessoa que aparece na tela, né? Porque então essas pessoas aqui somos nós, mas vocês fazem parte do estudo também, com comentário, com contribuições, com retificações eventuais. Então, o estudo é feito por todos nós. E esse é um estudo aqui que não é uma turma única, desvinculada. A gente repete isso, quem está nos acompanhando desde o início do ano já está acostumado, mas, porventura, aqueles que visualizarem esse vídeo aqui depois, já explica que esse estudo é vinculado à Casa Espírita Luz e Verdade. O GELCA é uma sigla que significa Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Estuda as obras mais conhecidas de Kardec, as obras fundamentais do Espiritismo, o Livro do Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese e outras turmas, dependendo de ter quórum, né, de participante ou facilitador de estudo. Às vezes pode ter turma da Obras Póstumas e a Revista Espírita também, né? Mas essas mais conhecidas sempre tem turmas. Nesse momento está acontecendo estudo de outras turmas e aqui nós estamos com a tarefa de passar esse estudo da Gênese, né? Então, assim, dando boas-vindas aí aos amigos e amigas que chegaram, né? A Vânia Xavier, boa noite, Vânia. Sempre conosco também, muito legal. Luísa Dutra, agora eu falei o nome certo, né? Eu sempre trocava Luzia. Boa noite, Luísa, seja bem-vinda. A Tina Alba, boa noite, Tina, seja muito bem-vinda. Bom estudo a todo mundo aí que está chegando, aqueles que vão chegar. Meu áudio tá bom, Felipe? Dá o retorno. Tatiane Silva, boa noite, Tatiane. Luciane Delfino, muito boa noite também. Tem outros amigos e amigas que vão chegar aí, né? A gente sabe que participa, algumas pessoas ainda estão chegando. Então, é isso aí, muito bacana, né? Vamos começar aqui, posso fazer aqui a leitura inicial e depois fazer a prece, né? Vou fazer uma leitura aqui para a gente começar a sintonizar com o nosso estudo. Deixa eu só ver aqui a página que eu estava. Vamos lá. A página que eu escolhi, né, é um item que tem lá, Obreiros do Senhor, é o título desse texto, a qual eu vou ler aqui para vocês. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão
as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorai graças, vós que não tivesse piedade dos vossos irmãos, e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Como suplicai graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Assim, aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos sintonizar nosso pensamento em Deus, nosso Pai maior, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a quem louvamos por todos os recursos, por todo o equilíbrio da natureza, por todas as oportunidades que temos diariamente de ter, tanto no aspecto moral quanto em inteligência, e assim subindo degraus em nossa escada evolutiva. Iniciamos essa prece agradecendo ao Pai por tudo, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui. Pedimos o auxílio através das inspirações de bons pensamentos e ideias, do anjo da guarda de cada um de nós, que é um intermediário divino entre nós, que nos cuida, nos auxilia no caminho do bem e da felicidade. Pedimos também, e ao mesmo tempo agradecendo, o auxílio dos guias mentores de nosso estudo, da Casa Espírita Luz e Verdade, de cada grupo, de cada turma, que nos amparem. Agradecemos ao preparo, para todos que estão assistindo, que estão participando em seus lares, em seus trabalhos, e assim que possamos fazer dessa reunião o mais proveitosa possível, que possamos extrair ensinamentos que possam ser úteis no nosso dia a dia, no nosso autoconhecimento
e identificar aquilo que precisamos trabalhar, que são as nossas imperfeições, as nossas más paixões, para que possamos ressignificar e transformar nossos hábitos em virtudes, seguindo o caminho do bem. E assim que possamos se esforçar cada dia, fazendo de nós mesmos, da nossa conduta, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente alimenta em nossos pensamentos, o exemplo vivo de ser espírita, que se ainda não somos perfeitos, pelo menos, que sejamos aqueles que se esforçam cada dia, que não desanima, que procura cada dia estar melhor do que foi no dia anterior. Com esses pensamentos, com esses pedidos, pedimos a autorização para iniciar mais um estudo em teu nome, que assim seja. Hoje, então, a gente está no último item. Eu vou dar o prosseguimento, a gente vai fazer aquela pausa. Vocês que estão nos acompanhando desse estudo, então a todo momento pode estar comentando aí. É muito bem-vindo se requer esse estudo, né? Eu vou só abrir aqui, deixar compartilhado para vocês. Guarda a tela. Tá dando para visualizar aí, Felipe? Vou aumentar aqui a... Isso, aumenta a fonte aí que eu não consigo ler. Então, só estou testando até onde vai. Aqui eu acho que é o máximo, né? Dá para ver? Eu consigo ver. Estou no computador. Tá, mas de qualquer forma também vou estar lendo aqui, né, para as pessoas. Só assim, gostaria de compartilhar para a gente estar, como se estivesse lendo junto, né, aqueles amigos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Então, olha só, aqui em cima está pequenininho, onde a gente está. Capítulo 18, é o último capítulo, está lá nas predições, e o último item, que é a geração nova. Eu vou comentar aqui do 27 ao 30, não é isso? Depois a gente vai fazer uma pausa, e do 30 até o fim, o Felipe vai dar prosseguimento ao estudo. Então, nesse capítulo 18, que tem 2 itens, né, que é os sinais do tempo, nós vimos na semana passada, vocês lembram? Aquele que estavam conosco aí, sinais do tempo, aquela ideia assim de que não vai ser por fatos miraculosos ou derrogação da natureza que o mundo vai se transformar. Nós espíritas não entendemos assim como que em algumas outras religiões entende por apocalipse, algo miraculoso ou então assim brusco. As mudanças nunca são bruscas, porque as leis de Deus elas são estáveis e o tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro, né? Então, assim, o que é um milênio, né, para nem falar da divindade, para os espíritos elevados, o que são um milênio, né? Então, assim, a gente vai condensar essa ideia nesse capítulo aqui da geração nova. Nesse item aqui, nesse capítulo não, nesse item da geração nova, a gente vai aprender aqui como é que se dá. A gente viu nos sinais dos tempos quais foram os fatores históricos de transformações da sociedade, e agora na geração nova a gente vai aprender assim, de que forma a providência divina ela atua nessa mudança da humanidade, como que se dá as migrações, como que se dá a transformação aqui da Terra, tudo isso a gente vai ver hoje. Então, iniciando no item 27, ó,
para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem, né? Então, esse trecho aqui a gente já consegue até refletir, para que na terra sejam felizes, né? Os homens aqui englobando homem e mulher, né? Categoria ser humano. Então, para que sejam felizes, plenamente felizes, é preciso só povoar espíritos bons, porque a humanidade são os espíritos encarnados. E aqui eles vão falar que encarnados e desencarnados. Porque vocês que já estão nessa turma da Gênesis, a gente viu lá no livro dos espíritos que os espíritos desencarnados, aqueles que estão na erraticidade, nas colônias, eles atuam no mundo material aqui, inclusive influenciando os nossos pensamentos. E esses espíritos estão sintonizados com aquilo que é a maioria na humanidade. Se a gente ainda está muito apegado à matéria, e se a gente vacila ainda muito, né, foge da lei de Deus, da ação do bem, estamos sintonizados com os espíritos assim, né, da parte do mundo espiritual. Então, é um ciclo vicioso, né? A espiritualidade desencarnada está influenciando a humanidade, né? Que são os espíritos encarnados, muitas vezes na sintonia, se a gente ainda é apegado ao mal. O que é o mal? É o desvio da lei de Deus. Então, se ainda estamos apegados às nossas imperfeições, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, vamos estar sintonizados, em sua maioria, com esses espíritos assim. Consequentemente, a humanidade aqui influencia os espíritos, né? Então, é como se fosse um círculo vicioso, né? Por isso que eles vão iniciar assim, para que a gente não haja mais na Terra guerras, dissensões, discórdias, violência de todos os tipos, como muitas vezes nós vemos no noticiário telejornalístico. É preciso que habite espíritos bons, né? O que é um homem bom? O que é um ser humano bom? É um espírito bom, é um espírito que entende melhor a lei de Deus do que nós. Então, assim, esse é o segredo de por que a gente vê tanto mal na Terra. Algumas pessoas questionam a providência divina ou se Deus existe por causa da presença do mal na Terra, né? Porque as pessoas não têm a concepção nem da reencarnação e nem dessa realidade espiritual de atuação aqui na Terra. Pelo Espiritismo, a gente sabe que não é toda a humanidade que está encerrada aqui na Terra. Todos os mundos, vários mundos, são habitados por espíritos, né? Então, assim, há mundos que são habitados por espíritos que só fazem o bem. Então, aqui a gente tem, aqui é como se fosse assim, no universo, o subúrbio, né? Não é onde está a humanidade que entende melhor as leis de Deus. Então, a Terra é um mundo ainda em transição, como a gente vai falar. Acho que essa parte vai ser falada até na parte do Felipe. A Terra é um mundo em transição. É um mundo em provas e expiações, começando a entrar na via de um mundo de regeneração. Ainda não é plenamente um mundo de regeneração. Está começando alguns sinais, né? Esse sinal foi inaugurado com o advento do Espiritismo, que não é só o Espiritismo que vai transformar o mundo, ele ajuda, né, as pessoas. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que as habitam. Hoje, dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os que estão sendo dignos do planeta transformado são excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem,
aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-los avançar. Só um comentário, essa parte final aqui do primeiro parágrafo do item 27, essa parte aqui, ele, ao longo do texto, ele vai estar explicando, né? Então, assim, a Terra iniciou um processo de transformação. O que eles estão dizendo? Aqueles que são ainda apegados ao mal, que não se arrependeram, os espíritos endurecidos, eles estão tendo essa oportunidade, estão encarnando aqui, mas, assim, numa próxima encarnação, dificilmente estão retornando. Eles vão encarnar em mundos, em condições das quais eles se encontram, né? Ainda apegado à matéria, e como geralmente esses espíritos apegados ao mal têm a inteligência, têm a experiência, eles vão contribuir nesses mundos aonde eles irão, com conhecimento, com inteligência, e vão espiar lá, né? Então eles não estão mais encarnando aqui na Terra. São as últimas oportunidades. Isso aí é a revelação que os espíritos nos colocam, né? Geralmente, esses mais apegados ao mal estão tendo as suas últimas oportunidades aqui na Terra. E a gente vai observar depois aqui que há um outro movimento, que são espíritos melhores, mas isso a gente vai falar no próximo parágrafo. Eu gostaria de chamar a atenção essa questão aqui. Alguns termos eram da época de Kardec, hoje em dia não se usa mais, como raças. Mas, de fato, assim, o que Kardec está querendo colocar aqui é o seguinte: se a gente observar aqui na Terra, tem aqueles povos, né, nativos que são assim, que estão longe da tecnologia, do avanço, da civilização, que vivem assim em condições tribais. Isso era mais visível até naquela época, há 2 séculos atrás, né? Hoje em dia a gente vê um mundo cada vez mais se globalizando, embora a globalização tenha os seus problemas também, né? É uma transformação desigual, mas a tendência também é isso aí, desaparecer, né? Cada vez mais a gente está interconectado culturalmente, mas, de fato, até naquela época se observava uma diferença maior, assim. Então, aquelas condições tribais serviam como expiações para espíritos, né? Para fazer alavancar o progresso naquele meio ali, né? Em termos de conhecimento, né? Isso é um fato também. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reino em seu seio de justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Isso aqui, essa ideia desse parágrafo aqui, ele está querendo dizer o seguinte, como aquilo que eu falei no início, não vai ser um cataclismo, não vai ser um apocalipse que vai transformar a Terra. São 2 movimentos, os espíritos apegados ao mal, né, aqueles que não se arrependeram, estão tendo essa última oportunidade. Depois vão passar na erraticidade, vão espiar, e aí vão estar encarnando depois em outros mundos, né? Porque a Terra já está num processo, iniciando esse processo de transição, né? É que são muitos espíritos, né? Às vezes a gente questiona, nossa, mas os espíritos falavam lá no tempo de Kardec que a Terra está passando por transformação, e logo depois a gente teve 2 guerras mundiais, tem conflitos. Gente, é aquilo que eu falei no início, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, a providência divina é paciente e, assim, é a oportunidade que se dá a muitos espíritos, né? Então, assim... Mas é aquilo também que a gente já comentou aqui na semana passada, o mal, ele é mais noticiado, a gente tem que observar isso também. A gente acha que não está tendo movimento na Terra, tem muito da nossa perspectiva também. Quais são os holofotes que nós estamos dando? Ao mal, ou será que não tem muitas ações do bem a qual não é noticiado, né? O mal, ele faz mais alarde. Há muito tempo eu venho tendo essa preocupação nas minhas redes sociais, seja no Instagram, Facebook,
em compartilhar coisas do bem, né? O que adianta, às vezes, a gente ficar compartilhando mal, que a gente sabe que tem, né? Então, as coisas vão se resolver com a transformação moral. Então, eu gosto, às vezes, de compartilhar coisas do bem, né? É uma orientação que se tem aí também. Senão, a gente perde até a fé, né? A gente acha que só tem o mal no mundo. Não, mas tem muita gente aí fazendo o bem também. Aqui ele fala, então, esse movimento. Como eu ia falando antes, tem 2 movimentos. Os endurecidos vão para mundos, às vezes até inferiores à Terra, ou naquela condição de prova e expiação. E o outro movimento é o seguinte: espíritos melhores, aqueles que compreendem a lei de Deus, que já trazem inato, né, o senso de justiça, as ideias de espiritualidade. Então, esses estão encarnando também. Então, são 2 movimentos: espíritos que têm essa intuição das ideias, né, espiritualistas, e estão encarnando. E aqueles endurecidos, eles vão estar indo para mundos onde eles têm que trabalhar lá, né? Então, são esses 2 movimentos. E aqui no 28 fala, a época atual é de transição. Confunde-se os elementos das 2 gerações. Que 2 gerações é essa? Essa que eu comentei aqui. A primeira geração, aqueles endurecidos que estão tendo, talvez, a sua última oportunidade aqui na Terra. E a outra geração são aqueles que é o contrário. Geralmente eles encarnam para nos ensinar. Então a gente tem esses 2 movimentos. Dando prosseguimento aqui no item 28. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos às 2 gerações que se sucedem. Pelas disposições morais, porém, sobretudo disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das 2 pertence cada indivíduo. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Isso aqui eu gostaria até de grifar, ó. Se distingue por inteligência e razão geralmente precoce. Então perceba que nesse trecho aqui eles falam que não basta a inteligência e a razão, porque tem muitos espíritos, né, e aí encarnam e usam a inteligência e a razão para o mal. Então, assim, esses espíritos que vêm para a transformação da Terra, além da inteligência e da razão, eles trazem junto o sentimento inato do bem e a crença espiritualista. Aqui também, olha só, é crença espiritualista, não está falando em crença espírita. O espiritismo ajuda no progresso? Obviamente, ajuda, né? A gente vai para o mundo espiritual, depois que a gente desencarnar, sabendo das condições, da realidade do mundo espiritual, isso tende a diminuir, né, a nossa confusão quando chega lá. Só que o que é importante mesmo é fazer o bem. Isso é falado lá no Céu e Inferno. O que é essencial para chegar bem na vida futura é fazermos o bem, é seguirmos as leis de Deus aqui. E crença espiritualista tem muito a ver com a questão da fé, que é importantíssimo. Nós não somos felizes, plenamente felizes aqui na Terra, se a gente não tiver a nossa fé trabalhada. Não importa se segue uma religião ou não, mas a fé, a crença em Deus está diretamente vinculada com a felicidade. Ah, mas tem pessoas que fazem bem, mas que se dizem ateus. Tem. Geralmente essas pessoas elas ficam descrentes da religião tradicional, do dogmatismo, do fanatismo. Mas ainda assim a gente tem tantas vicissitudes na Terra, mortes de entes queridos, doenças, são as vicissitudes do dia a dia que, sinceramente, sem fé é muito complicado, né? É muito complicado. Então, assim, a gente precisa da fé. Nesse mundo de provas e expiações, a gente precisa da fé. O Espiritismo vai falar da
raciocinada, né? É crer porque sabe, porque compreende. Não se comportará exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Este trecho aqui também, meus caros, é importantíssimo, né? Porque o mundo de regeneração não é feito de espíritos superiores. O mundo onde é predominante os espíritos superiores está lá no mundo ditoso. O mundo de regeneração é aquele que tem espíritos predispostos ao bem, né? É aqueles que reconhecem as suas imperfeições, reconhecem que tem coisas que precisam trabalhar e usam a sua vontade para se autoconhecer, melhorar a cada dia, né? Então, ele secunda, né, os movimentos de regeneração, ideias progressistas, né? O que são ideias progressistas e o que são movimentos de regeneração? A gente vê várias bandeiras surgindo, né? Bandeiras do movimento da emancipação da mulher, assim, sem radicalismo e sem estar impregnado de ideias materialistas, tá? Para não polemizar minha fala, mas são movimentos onde tenta reduzir desigualdades que historicamente a humanidade assumiu ao longo da sua história, né? Então, movimentos de emancipação da mulher, movimentos de combate ao racismo, né? Combate à homofobia, né? Resguardar os direitos a todos. Esses são movimentos de regeneração, movimentos de ideias progressistas, sem atrelar aqui bandeiras partidárias, coisas que são de interesse de todos, né? Então, defesas ao meio ambiente, né? Pessoas que defendem ao meio ambiente, a preservação, ao uso consciente dos recursos naturais da terra. Isso aí está diretamente ligado às leis morais. Vocês que já passaram pelo Livro dos Espíritos, a lei de conservação, lembram? Né? A gente deve fazer o uso consciente dos bens da terra. A riqueza é proibida para o espiritismo? Não, não é proibido. Tanto que existem missões da riqueza, né? Assim, a riqueza ela tem que ser bem empregada. Aquele que detém a riqueza tem que gerar empregos, tem que gerar condições de progresso, né? De autonomia àqueles a qual ele está subalterno, né? Que tem subalternos, né? Que são aqueles que trabalham para ele. Então, a riqueza ela tem que ser bem empregada. Ela é um recurso que a providência divina nos dá. Nada aqui na Terra, nem o nosso corpo físico, nem a riqueza que porventura temos, nem o trabalho, nada aqui é perene, é absoluto propriedade nossa. Tudo é um empréstimo que a providência divina nos dá. O que é nossa posse de fato? Nossa propriedade? Os nossos pensamentos, né, o nosso conhecimento, aquilo que a gente aprende, os sentimentos, afetos, né? Aquilo que é do espírito. O que é da matéria, tudo é transitório. Então, a gente tem que saber dar o real valor àquilo que é transitório, né? Dá prosseguimento aqui, que eu vou passar para o comentário de vocês. O item 29. Não se deve entender que, por meio dessa imigração de espíritos expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores, todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porque muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias do exemplo. Ó, isso aqui é muito interessante, o item 29. O que ele está dizendo? Ó, muitos, ao contrário, aí voltarão. Ou seja, aqueles que foram arrastados para o mal. O que ele está dizendo aqui? Ó? Porque muitos há que o são, né? Que fizeram, cederam ao arrastamento das circunstâncias do exemplo. Quando eu li essa parte, eu logo me lembrei, por exemplo, né? Um exemplo concreto que eu estou dando aqui, né? Pessoas que se deixam, às vezes, levar pelo crime, como a gente vê nesses noticiários televisivos, né, jornalísticos, pessoas que se deixam levar pelo crime, tantos jovens, tantas vidas jovens aí, às vezes ou são
ceifadas, né? Nessa violência que a gente vê no dia a dia, ou não tem oportunidade, seja pela desigualdade social tão abrupta que a gente vê no nosso país, que não tem oportunidade, que não tiveram oportunidade de estudar como outros tiveram, né? Por uma falta de ação ali, seja a presença do Estado. Então, assim, essas pessoas não tá passando a mão dizendo coitadinho. Quem cede ao mal, olha só, cederam ao arrastamento, não foram fortes o suficientes para enfrentar essa prova, né, de resistir aos vícios do meio em que estava inserido. Não estão passando a mão. O mal é sempre o mal. Tanto que nesses meios há aqueles que resistem e que servem de exemplo. E essa que é a ideia. Só que aqui é uma variável que se leva em consideração. Muitas pessoas não são essencialmente mal, mas devido às circunstâncias e o exemplo, acabaram sendo arrastadas. Então, o que está querendo dizer aqui? Muitos desses espíritos vão ter novas oportunidades aqui na Terra, regenerada, né? Então, isso é muito importante para a gente não ter, enquanto espírito, aqueles pensamentos, né? De pena de morte ou de vingança. A gente deve orar para todos. E aqueles que se deixam arrastar pelos vícios, pelo mal. Porque todo mundo é filho de Deus e todo mundo vai ter uma nova oportunidade, né, de aprender. Então, a gente deve orar. Eu me lembrei que teve uma fala do Divaldo Pereira Franco que ele fala disso também, né? A gente deve orar por aqueles que estão fazendo mal. Não orar para que ele continue fazendo mal, mas que ele possa se arrepender, né, e que possa ser amparado, que possa rever as suas atitudes, né? E seja aqui na Terra mesmo, ou se desencarnou no mundo espiritual, que possa rever suas atitudes. O nosso papel enquanto espírita cristão é esse, é não alimentar ideias de vingança, ideias de ódio, mas sempre prezar, rezar e orar pela transformação das criaturas. O item 30, a 30 é com o Felipe ou é comigo? Agora vou ler aqui que é pequenininho. Seja os que compõem a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo, desde que trazem disposições melhores. Há sempre uma renovação. Aqui no item 30 está dizendo para a gente não precisa ficar preocupado. Esses espíritos, a origem, né? Esses espíritos é aqueles que se melhoraram ou que vieram de um orbe melhor que a Terra, que vieram aqui encarnar para fazer o bem. O item 30 está dizendo assim, a gente não precisa ficar preocupado em querer investigar a origem. O importante, se a pessoa está aqui, está fazendo bem, isso que é o importante, né? A providência divina não está preocupada se um espírito demorou mais tempo na teimosia às leis de Deus, se demorou a se arrepender, né? A gente lembra em Jesus a passagem do filho pródigo, né? O filho pródigo é aquele que tinha tudo, todos os bens do pai, era bem cuidado, teve a permissão, né, para sair, porque a providência é a liberdade de cada um, saiu da casa do pai, acabou numa condição de miséria, até que pôde retornar de novo à casa do pai dele e foi aceito, e ali foi bem cuidado, bem recolhido pelo pai. Então, na passagem do filho pródigo, Jesus estava ensinando que Deus é sempre acolhedor, a providência divina é sempre acolhedora, mesmo para aqueles que se transviam, né? Que foge à lei de Deus, no momento, ele vai ter no futuro uma oportunidade, desde que se arrependa e que repare o mal. O mal, ele sempre vai ter que ser reparado. Todo mal que a gente comete a todo tempo aqui na Terra, ele tem que ser reparado. Mas Jesus também falava que o amor cobre a multidão dos pecados. Que isso significa? Se a gente segue a lei de Deus, o bem, pratica a caridade, a humildade, mesmo aquele mal que todos nós que estamos aqui, eu, Felipe, vocês que estão assistindo, se a gente está na Terra nesse momento, no mundo de prova e expiação, provavelmente a gente tem um pretérito aí cheio de maldade que a gente cometeu. Mas o que está querendo dizer? Se a gente se empenha na caridade, se faz a lei de Deus,
esse mal que vai ser reparado, ele é suavizado, né? A reparação, ela suaviza a expiação. Então, assim, por isso é o sentido do o amor cobre a multidão dos pecados. É mais um motivo da gente seguir a lei de Deus, né? É aquilo que a gente deveria pagar assim, a gente acaba reduzindo assim. Porque o que interessa, afinal, é fazer o bem. Se a gente está seguindo na lei de Deus, a gente tem, inclusive, as nossas penas suavizadas. Bastante consolador. Mas a gente precisa de disciplina em seguir a lei de Deus, em se esforçar, em se autoconhecer e também fazer a nossa parte aqui. Tem esse movimento da transformação da Terra, resumindo a minha parte aí, que tem 2 movimentos. Os espíritos endurecidos que estão tendo... Desculpa, que teve uma moto aqui. Acho que estava tendo ruído aí para vocês. Espíritos endurecidos que estão tendo talvez as suas últimas oportunidades nesse momento. E outros que estão vindo para nos ensinar, pelo exemplo, né? Então é um movimento. Esse movimento é longo. Pode durar 100, 200, 300 anos. Estamos nesse período. Em que período que a gente está? Período da transição. Não é o Paulo Júnior que está dizendo isso, é o que a gente acabou de ler. Depois o Felipe vai comentar aí. A Terra está no momento de transição, de provas e expiações para a regeneração. Vai demorar o tempo em que a humanidade se predispor a trabalhar individualmente, cada um, no seu empenho, né? Então, essa mudança já está tendo. E, em relação a esse movimento geral da Terra, devemos nos ater aqui ao nosso dever, porque a gente não vai conseguir transformar o mundo. A gente tem que tirar de nossas ideias esses pensamentos de repentino, né, de transformação brusca. Faz o nosso dever, o nosso papel. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer enquanto cidadão? E o que eu posso fazer enquanto espírita cristão? No meu trabalho, na minha família, no caminho, naqueles que eu encontro pelo caminho, na casa espírita, no meio que a gente se encontra, o que eu posso fazer, né? Então é o nosso dever, né? A caridade daquilo que eu penso é pensar com indulgência, é agir sempre com benevolência e é saber perdoar as ofensas que nos são dirigidas. Então, fazendo o nosso dever, a gente está fazendo o nosso papel aqui na transformação da Terra. Ah, se vai demorar muito a transformação da Terra? Ok. Se você melhorar muito individualmente, você pode ir para um mundo melhor. Até antes dessa transformação da Terra. É o que Santo Agostinho fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também não adianta a gente querer ir para um mundo melhor e a gente não fazer o nosso papel aqui na Terra. Então é isso, a gente está aqui nesse momento, é o nosso dever, é aquilo que a gente tem que se empenhar. Encerra aqui minha fala, se vocês quiserem deixar comentário, fica à vontade aí, tá? Geralmente é o Paulo, o Felipe, pessoal tá... o Thiago. É o Thiago que pergunta, vocês também. Se quiser tirar dúvida, mas aí fica livre também, Felipe, se quiser dar prosseguimento. O pessoal tá... pegou profundo, né? Porque essas ideias de nova geração, de sinais do tempo, faz a gente mergulhar dentro de nós próprios, né? Aí, apoiado pelos teus esclarecimentos, né? Fundamentado muito bem por você, a gente se pega assim meio que olhando para dentro, olhando em volta, observando esses sinais, as gerações que chegam, né? Então, vou dar continuidade. Meu áudio tá legal, né, amigo? Tá, vou dar continuidade aí aos itens, aproveitando e sempre deixando a oportunidade de vocês interagirem, tá? Formalmente, né, dizer o meu boa noite e agradecer a companhia de vocês em mais essa segunda-feira. Já estamos aí há 44 semanas se encontrando nesse ritmo de estudos, né, do livro, e hoje a gente chega no fim,
do livro, consumindo ele de ponta a ponta, né? Todas as informações a gente organizou nas nossas semanas e temos um próximo encontro, sim, na semana que vem, né? Que a gente vai se reunir mais uma vez, tirar dúvida, que se quiserem tirar dúvida, se quiserem trazer alguma coisa, por favor, tragam. Tá? A gente vai dizer exatamente durante a semana como se dará esse nosso encontro. Né? A gente vai aparecer, não vai ser nessa plataforma, vai ser em outra plataforma, e a gente vai aparecer, né? A gente vai ligar as câmeras, vai ter uma sala, né? A ideia desse encontro é que tenhamos uma sala, a gente está testando as tecnologias para a gente interagir melhor nesse último encontro do ano, pelo GELCO, né? Pelo o grupo de estudos dos livros da codificação. Bom, então, continuando no item 31, e o item 31 é exatamente a explicação do item 30, é um exemplo do item 30 que Kardec quis colocar para poder ser entendido nas suas ideias. Na verdade, nas ideias que ele traz das comunicações que ele recebeu, né? Tendo como base fundamental o primeiro item do capítulo Sinais do Tempo, né? Desse capítulo, mas logo no início, quando ele diz assim: são chegados os tempos, dizem-nos de toda parte. Aí a gente estudou os sinais dos tempos na segunda-feira passada, e hoje a gente está já a geração nova, em que o Paulo falou muito bem, deu exemplos, fundamentou o que Kardec quis trazer para a gente sobre a nova geração. E ele inicia o item 31 da seguinte forma: pega aí o livro e acompanha mentalmente. Uma comparação vulgar dará a compreender ainda melhor o que se passa nessa circunstância. Qual circunstância? Na circunstância que o Paulo explicou, no item 30. Suponhamos um regimento no sentido de tropa, de organização, de uma aglutinação de pessoas. Suponhamos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e disciplinados. Homens no sentido de indivíduos, turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão constantes desordens, que a severidade da lei penal terá, por vezes, dificuldade em reprimir. Né? Então, uma aglutinação de pessoas, um povo, uma nação, um país, um planeta, em que, na maioria, tem homens turbulentos, indisciplinados, em que provocarão desordens, em que a lei penal dos homens, aquela lei material que rege aquele regimento, terá dificuldade de reprimir, ou seja, de desestruturar essas desordens, de acabar com essas desordens. Né? Então, mostra nesse primeiro parágrafo os espíritos que se propõem a organizar esses homens turbulentos, que mostram Deus observando, através do livre-arbítrio, o que esses homens podem fazer, o que as leis conseguem reduzir, retardar, reprimir estas atitudes. Ele continua assim: esses homens são os mais fortes por serem mais numerosos. Então, o homem, num agrupamento, num regimento, em que a maioria dos homens turbulentos faz
uma força, né? Faz uma maioria em que coloca as suas desordens como lei, como atitude comum, como senso comum. E ele continua assim: eles se amparam e animam e estimulam pelo exemplo. Então, esse conjunto de homens turbulentos, eles alimentam-se entre si desse comportamento. Ele continua: os poucos são bons, não exerce qualquer influência. Seus conselhos são desprezados, sofre com a companhia dos outros, que os ridicularizam e maltratam. Aí ele faz uma pergunta. Não é essa uma imagem da sociedade atual, daquela atualidade? Né? Então ele fez um comparativo desse momento de transição em que inaugura uma transição de fases, de mundos, de categorias, em que ainda, em sua maioria, os encarnados são turbulentos e são fortes apenas devido à sua quantidade, pelo seu número. Ou seja, existem muitos espíritos encarnados sintonizados nessa ideia da indisciplina e da desordem. Né? E ele termina assim no último parágrafo dizendo: imaginemos que esses homens sejam retirados um a um, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituído gradativamente por iguais números de bons, mesmo por alguns dos que, tendo sido expulsos, se corrigiram. A cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. A boa ordem veio seguida de um momento de desordem. Assim será a humanidade regenerada. Então, ele deu um exemplo muito claro, um comparativo muito claro para a gente atender. Então, em algum momento, existia em sua maior quantidade espíritos turbulentos e indisciplinados, em que a lei material tinha dificuldade de reprimir. E aos poucos, em função do progresso obrigatório, inevitável, como diz Kardec, são retirados esses, colocados outros, para que as ideias do senso comum comecem a sofrer modificações. E essas modificações trazem ideias novas, né, para esse regimento. Se a gente trocar regimento por terra, a gente tem um extrato do que aconteceu desde então, né? Porque, basicamente, pega pelo livro de história, a história que a gente estuda, passa ali por momentos em que momentos violentos, turbulentos, desordeiros, né? E o ciclo da vida se extinguindo, da vida material se extinguindo, outros renascendo, fazendo dessa terra uma regeneração. No finalzinho do capítulo do item 30, tem até um comentário que Kardec diz assim, ó: os espíritos encarnados formam duas categorias, de acordo com suas disposições naturais. De um lado, os retardatários que partem, de outros progressistas que chegam. Então, não há, olha que interessante, no meu entendimento, não há uma determinação divina que diz assim: retardatários vão embora, progressistas chegam. Não. Há
duas categorias: os retardatários que partem para a evolução, os retardatários que partem para o novo mundo, e os progressistas que chegam de uma forma gradual, lenta, invadindo aí ano a ano, trazendo novas ideias, né, para esse regimento, para essa terra, dando um exemplo de como é a regeneração, a transição de espíritos de uma categoria para uma outra categoria, respeitando o livre-arbítrio, obviamente relativo àquilo que era possível para cada um fazer no seu momento, né, de estar aqui na Terra. Vamos lá no 32. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, o pensamento coletivo, livrando-as das más influências e de dar maior ascendente às ideias novas. Então, Kardec traz aqui uma ideia de partidas coletivas. A gente viveu agora partidas coletivas, né? Não, ele diz ali, não tem por único fim, né? O objetivo não é apenas de esses que partiram coletivamente irem embora, não é apenas isso, mas sim tem um conteúdo de renovação. E ele continua. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa. Né? Se sai aqueles desordeiros e entram progressistas pacificadores, aquelas desordens que eram ocasionadas não serão mais ocasionadas. E o espírito da massa, o pensamento coletivo é modificado, é observado, né, por esses que chegam, trazendo ideias novas, né, regeneradas. E ele continua no segundo parágrafo. Em virtude de muitos estarem maduros para a transformação, mesmo com suas imperfeições, é que muitos partem a fim de retemperarem fonte mais pura. Enquanto se conservarem no mesmo meio, sobre as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. O que Kardec quis dizer, no meu entender? Né? Apesar da maturidade de alguns, mesmo assim eles partem. E ali eles vão ter contato com fontes mais puras de ideias, de comportamentos, de sociedades, né? Que se eles se conservassem ali, eles não teriam essas ideias, mas eles não teriam um comparativo mais evoluídos para eles observarem, né? Então eles saem, apesar de maduro, saem, vão experimentar novas ideias de sociedade, novos espíritos progressistas, para se retemperarem, que é o que ele diz, né? Trazer um novo tempero para suas ideias. Né? Um exemplo muito claro basta que a gente visite uma outra sociedade, vai a um país em viagem, né? E você vai olhar e vai meio que retemperar suas ideias. Né? Vai ter contato com aquela sociedade e vai ver, pô, caramba, eles são assim, né, e tal, são assado e tal. É mais ou menos nesse sentido. O incrédulo, o fanático e o absolutista poderão, conseguintemente, voltar com ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade. O incrédulo, aquele que não crê, o descrente, o fanático, que é o extremo oposto, né?
que tem uma crença que é irracional. E o absolutista, aquele que tem uma crença limitada ali naquele regime, no poder absoluto e ilimitado, né? Poderão voltar com ideias inatas. Basta que ele saia do seu, né, do seu regimento, visita outros regimentos e, de repente, novas ideias brotam por estarem mais maduras. E ele termina assim, esse parágrafo e este item. Ao regressarem, acharão coisas mudadas e sofrerão a influência do novo meio em que houverem nascido. Em vez de se oporem às novas ideias, serão os seus auxiliares. Né? É interessante esse parágrafo quando ele diz, né? Tem ali um incrédulo que ele não sai do meio. Aí tem o livre-arbítrio de agir, mas tem o livre-arbítrio de Deus, que é absoluto, tira ele daquele meio, retempera ele no meio progressista, ele fica ali meio, né, que observando as coisas, e depois volta ele para o meio. Eu gosto de pensar nessas ideias, a ideia do meu irmão. Meu irmão saiu daqui, foi para o Canadá, para Vancouver. E não adianta. Ele foi para Vancouver e absorveu aquela nação e se adaptou a ela. Então, assim, uma nação que tem regras, leis que restringe a liberdade para poder trazer um certo, eu diria, uma certa cidadania, uma certa organização da sociedade, de limpeza, de tudo. Mas restringe um pouco a liberdade. Ele foi para lá e se adapta, amigo. Se adapte a isso, porque essa é a regra da nação, e vive ali as suas experiências. Então, para mim, esse parágrafo foi muito nesse sentido, né? Só um momentinho. Vamos lá. Item 33. A regeneração da humanidade não exige absolutamente renovação integral dos espíritos. Interessante isso, né? A regeneração não exige absolutamente uma renovação integral. Todos os espíritos têm 100% dele, não exige isso. E ele continua: basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos que estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Né? Então, tem que haver uma predisposição de modificar as suas disposições morais. E ele termina esse parágrafo do item 33 assim. Assim, nem sempre são os outros espíritos que voltam. Com frequência são os mesmos, mas pensando e sentindo de outra maneira, que é a predisposição. Então você nem sai do planeta, nem é exilado em uma outra nação, em um outro orbe. Então basta que você, eu entendi assim, reencarne numa nação que tem ali uma experiência que você precisa passar. Aí você vive ali 90, 100 anos e absorve essa ideia, essa nação, essa organização, essa disciplina, essas novas ideias, para de repente você voltar ali em uma outra nação, já modificado, né? Segundo parágrafo, ele diz assim:
Quando isolado e individual, esse melhoramento passa despercebido e não apresenta qualquer influência ostensiva no mundo. Então, quando a gente se isola, qual tipo de contribuição a gente entrega, né? Do nosso melhoramento, daquilo que a gente conquistou? Aí vem a lei da sociedade, né? E ele continua assim. Só um momento. Bora. Quando isolado, né, a gente já falou, ele diz: o efeito é completamente diverso quando a melhora se produz ao mesmo tempo sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que se assumam numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. Né? Então, ele está dizendo ali claramente para a gente isso. Quando a melhora se produz sobre grandes massas, né, porque grandes massas têm grandes ocasionam grandes influências, né? E no espírito, nas ideias daquela galerinha. Então, a importância também né, de um movimento numeroso, de uma ideia progressista, né, de que para que haja a regeneração, uma nova geração de ideias para aquele grupamento, para aquele arregimento, para aquela nação ou para aquele orbe. É o que se nota quase sempre depois dos grandes choques que dizimam as populações. Então, está colocando aí os grandes choques, os grandes cataclismas, as grandes tragédias, os grandes desafios, os grandes flagelos, como uma oportunidade de a massa repensar valores. Né? E a gente, cara, meio que está vivendo isso. Um grande flagelo, né, que aconteceu com a gente nesse período, nesses 2 anos, e que isso serve também para que as ideias do espírito da massa, do senso comum de uma grande maioria, oportunidades de renovar. Eu gosto sempre de comentar um movimento que tem no nosso grupo de estudos de iniciação de uma invasão, né? Algo que era muito pequeno, restrito, limitado antes da pandemia, e vinha entrando e, obviamente, num momento doloroso para eles, querendo respostas, né? Que teve ali perdas. Ah, eu quero entender porque eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, pessoas que perderam a todos os entes com que conviviam, né? Então, é um momento, uma fase dolorosa e precisa ser acolhida, né, essa pessoa e, obviamente, precisa ser consolada pela doutrina, não chegou em qualquer... Mas é aquele momento em que toca ali na parte mais material e mais próxima do ser, né, do indivíduo, e ele tem que repensar certas questões. Aí procura, somos espiritualistas, melhor dizendo ainda, espíritas, que tem uma explicação para isso, né, para esses movimentos, né, temos uma consolação para esse tipo de dor.
Kardec continua assim: os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. Né? Então, é consolador o Espiritismo, o que Kardec traz, nesse sentido, inclusive. Né? Um momento que a gente passou de uma crise social. E que alimentamos a esperança de que haverá um progresso. Teve um progresso inevitável, né? Da tecnologia, então, a gente está aqui agora juntos por causa disso. Muitos de nós não sabiam nem, né? Entrou a pandemia, não sabia nem o que fazer, mas saímos do outro lado. Né? Então, um grande processo tecnológico, um grande progresso tecnológico que propiciou o nosso encontro, as nossas reflexões, os nossos pensamentos, mas que também proporcionaram um progresso interior. Antes desse encontro a gente era um, quando a gente sai desse encontro a gente é outro. Né? Mas ainda localizado, limitado, circunscrito, né? No nosso grupo, 6 ou 7, nos outros grupos, 10 a 12, né? Mas na humanidade toda, ali, um repensar de uma hora para outra, se contaminam e vai. Né? Na humanidade como um todo, há realmente um flagelo que destruiu apenas corpos, como Kardec está dizendo nesse parágrafo, ativando o movimento de vai e vem, de coletivos que desencarnam e pessoas que reencarnam, nesse progresso inevitável físico, nesse progresso inevitável moral, né, que é de você se renovar as ideias, para renovar os sentimentos e as atitudes. Item 34. Opera-se, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, por enquanto não, né? Item 34. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Kardec escreveu isso, ele está falando naquele momento lá que ele estava vivendo, 1869, século XIX, mas que se adapta também ao nosso momento. Né? E ele continua assim: a multiplicidade das causas de destruição constitui um sinal característico dos tempos, pois que elas apressarão a eclosão dos novos germes. O Paulo explicou isso na semana passada, isso de um momento de transição. Né? A progressão, a evolução se dá sempre. Todo dia é um dia de evolução. Né? Pessoas morrem, pessoas nascem. Num momento como esse, em partidas coletivas, há um avanço mais rápido. Né? Pessoas que não trabalhavam de casa, vamos nesse exemplo, tiveram que continuar trabalhando de casa. E as empresas aceitaram e deram seu jeito, e estão dando seu jeito até hoje. Então, né? Então há um impulso na evolução física e na evolução moral, né? No depuramento dos seres. E ele diz assim, continua: são as folhas que caem no outono e as quais sucedem as folhas cheias de vida, visto que a humanidade tem suas estações. Né? O outono, as folhas caem, no inverno, as folhas nascem, mostrando o ciclo. Né? Visto que a humanidade tem suas estações, tem os seus ciclos.
né, tem o seu ciclo de crescer, né, de primavera, de verão, de outono e tem de inverno. As nossas vidas, enquanto encarnado, principalmente, passamos pelos nossos invernos, passando pelos nossos outonos, passaremos pelas nossas primaveras e pelo nosso verão. Né? Isso é um ciclo da natureza, isso é um ciclo divino, isso é um ciclo que faz parte do progresso. Né? Momentos dolorosos, momentos de desequilíbrio e momentos de alegria, de felicitações. E assim a gente vai rompendo barreiras do progresso por esse ciclo. Então, a situação nossa espiritual faz com que a gente se fique irritadiço e desacomodado com os ciclos. Né? Mas todo o esforço que a gente faz intelectual, né, de atitudes, a gente está fazendo um esforço de renovar, de progredir. Né? A mensagem que passa para mim é assim: dói, é desconfortável, mas é o ciclo se fazendo. A gente rompendo com certos padrões, deixando folhas do outono, produzindo novas folhas. Né? E dói por causa disso, dói porque a gente tem que romper, né? Quando nasce um dentinho novo, né? Lembra? Coça, né? O velho vai e o novo vem. Então, para que a gente entenda, né? Não é que saia batendo palma, comemorando, não, que a gente esteja maduro para encarar, que tem que ser encarado na melhor forma que a gente consegue, porque a gente vai romper isso. Vai para a primavera, depois vai, né, para o outono, só que a diferença disso tudo é que não é um círculo, é um espiral que vai subindo, né, até a nossa perfeição. Uns mais devagar, outros mais rápidos. Eu gosto desse livro, vou avançando por item 35, e eu gosto desse livro porque esse livro, em resumo, fala sobre isso. Né? Eu gostei desse livro, eu posso dizer, né? A gente pode dizer isso. Que a gente passou por tudo, né? Por todos os itens. Que esse livro fala sobre esse ciclo. Primeiro ele fala do ciclo material, que é também progresso, destruição, renascimento, e o moral que vem seguido, que vem em paralelo, né? Que a gente vai rompendo certos limites até a nossa perfeição. Item 35, Kardec traz assim: para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, uma vez que a opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. É isso. A doutrina do materialismo causa indecisão, angústia, desespero, porque coisas que não estão sobre o nosso domínio acontecem a nosso contragosto. Então não consola, não alimenta, não te leva com uma paz e com uma fé na vida. Né? Ele continua. Mas para aquele que sabe que a morte só destrói o envoltório, tais flagelos têm as mesmas consequências e não lhe causa o menor pavor. Consola, né? Orienta, compreende o seu objetivo e sabe bem que os homens não perdem mais por morrerem juntos, né, nas tragédias coletivas, do que morrerem isolados, considerando-se que, de uma forma e de outra, todos a isso hão de chegar. Em algum momento, a gente não sabe, pode ser amanhã, ou pode ser depois da manhã, ou pode ser daqui um mês, um ano, um século. Não, um século não dá não, né, gente?
Século não dá mais, não. Ou 10 anos, 50 anos. Pode ser que dê. Né? Mas que o que vale é o caminho. É o caminho. É o caminho que o que a gente escolhe fazer cada dia. É ali que está o valor. Acordar amanhã e falar assim, opa, mais uma oportunidade, né? Da gente cocriar, ajudar a Deus na sua criação através das tarefas e responsabilidades que temos. Aí ele coloca assim, o último parágrafo, os incrédulos rirão destas coisas, qualificarão de quimeras, de fantasias. Mas digam o que disserem, não escaparei à lei comum. O que ele está dizendo? Você pode acreditar ou não, mas essa é a lei da natureza. É uma observação da lei da natureza. Vai acontecer com quem crê, com quem não crê. Cairão por sua vez como os outros, então o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Né? Está falando dos incrédulos, dos descrentes, né? Que não creem nisso e nem em nada. Né? Essa posição do incrédulo, de querer não acreditar em nada, é uma forma de resistir ao progresso inevitável. Né? Mas não resiste. Ele é só um retardatário, né? Como diz Kardec. Só fica para trás e vai sendo empurrado pelo progresso obrigatório, inevitável. Bom, e o livro acaba com o quê? Com o que o livro acaba? Acaba, alguns, com uma nota explicativa. Se você pegar qualquer livro mais recente, qualquer edição dos livros mais recentes, tem uma nota explicativa. Né? Que a FEB, junto com outras federativas, outras entidades espíritas, foi acionado pelo Ministério Público Federal num termo de ajustamento de conduta com uma suposta ideia de que as ideias contidas na codificação, nos 5 livros, eram ideias preconceituosas. Então, o Ministério Público Federal da Bahia acionou a FEB e pediu para a FEB fazer um termo de ajustamento de conduta, colocando essa nota explicativa nas próximas edições. Né? Edições no sentido de reimpressão. Então, se hoje, por exemplo, a codificação for reimpressa pela FEB, ela tem que incluir a nota explicativa. E a nota explicativa é só mostrando várias passagens de Kardec, mostrando que não tem nada de preconceituoso. É que as pessoas não conseguiram entender o conjunto da obra. Tá? Depois leem com calma isso, e a gente pode dizer que agora nós terminamos, de fato, o livro de ponta a ponta. Obviamente, um entendimento. Porque se a gente começar a ler ele amanhã, pelo início, melhor entendimento a gente vai ter. E assim por diante. Vou deixar a palavra aí para vocês, se quiserem colocar alguma coisa, antes da gente fazer o término. Paulo, falar alguma coisa, meu? Não. É sobre a nota, né, explicativa, tem muita discussão sobre isso. Eu acho que a Casa Espírita comenta pouco esses temas polêmicos. Eu acho que deveriam falar mais em reuniões públicas, porque se a coisa não é falada dentro do movimento espírita, das casas espíritas, pessoas de fora, e às vezes mal intencionadas ou que não compreende a obra como tudo, acaba
direcionando. Então, vou aproveitar o momento de fala, porque eu acho que os temas polêmicos devem ser falados na casa espírita, tá? E sobre... É porque, assim, existe uma diferença entre racialismo e racismo, né? O racialismo era um paradigma que se tinha naquela época de Kardec. Se compreendia que a humanidade era composta por raças diferentes, né? Você tinha a raça caucasiana, a raça amarela, a raça negra. Então, era uma concepção. E Kardec, como homem de seu tempo, ele é um paradigma que não exatamente ele vai, às vezes, ele vai colocar como hipótese, não exatamente ele assume, às vezes, né? Tem nas obras, o que a gente chama de Pentateuco kardeciano, Kardec deixa como hipótese, em nenhum momento ele confirma, ele vai dizer, se discute assim, né? Então, assim, racialista, talvez. Racista não, porque qual é a diferença do racismo? O racismo é quando parte do racialismo, né? Da concepção de que há raças diferentes e você induz direitos diferentes à pessoa. E em nenhum momento Kardec faz isso. Então, assim, quem fala que Kardec é racista não conhece pata vida do espiritismo, né? Falo isso com toda tranquilidade aqui. Pelo contrário, eu diria que a teoria espírita ela é antirracista, porque ao estudar a ética espírita, a gente está estudando a igualdade entre seres humanos e assim, a erradicação de qualquer tipo. Eu diria com toda a segurança aqui que não há no mundo talvez nenhuma doutrina mais antirracista do que talvez o espiritismo. Porque a reencarnação ela combate qualquer tipo de preconceito. Não se firma pela lógica. Mas, assim, falando sobre a obra, desculpa, Felipe, isso mesmo, né? E quando ele fala daquela parte de que estava... Eu quis colocar isso aqui, porque é necessário que... Ai do mundo por causa do escândalo, porque é necessário que venha escândalo, mas ai do homem porque o escândalo venha, né? Quando Jesus fala isso, é por causa da maldade que há na humanidade ainda devido às imperfeições dos espíritos que estão encarnados aqui. Então, assim, houve guerras, quase depois ali da época de Kardec, as guerras mundiais. Mas olha só o que veio depois das guerras mundiais. Leis humanitárias de combate ao genocídio, né? Hoje em dia, claro, algumas regiões do mundo há guerras, está tendo guerra nesse momento, em algumas regiões, mas bem menos do que na época de Kardec. Na época de Kardec, assim, qualquer coisa, assim, qualquer conflito tinha guerra. Hoje em dia a gente tem, pelo menos entre as principais nações, mais diplomacia. Então, ou seja, a lei do progresso aí funcionando. Então foi necessário a humanidade sofrer, infelizmente, né? Sofrer e ver que a guerra não é uma coisa legal, todo mundo vai se machucar para a gente ter leis humanas. E assim a gente vai caminhando, né? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Tanto para o coletivo quanto para o individual. Show de bola, Paulo. Sendo mais preciso aqui, que eu, por sinal, tenho aqui o termo de ajuste de conduta. Então, a partir de setembro de 2007, toda a edição da codificação vem com essa nota explicativa, né, para que todos que leiam tenham, ou que leiam apenas uma obra, ou que apenas leiam no estudo, citações dos livros, né, de que ele prova de que não são ideias racistas. Bom, era isso. Isso tudo. Sem mais para o momento. Alguém não colocou nada por enquanto? Tudo bem. Pode colocar no grupo também, tá? Lembrando que segunda-feira que vem estaremos juntos novamente para o último encontro, né? Dia 6 de dezembro, como está na nossa programação, é o nosso último encontro. E reforço aqui para vocês trazerem qualquer coisa que tiverem desejo, que tenha sintonia com o livro, porque a gente irá aparecer, né? Então vai ser uma salinha
onde estaremos todos, em semelhança ao encontro do ano passado que fizemos, né? Uma espécie de confraternização. E durante a semana, eu e o Paulo mandamos notícias mais detalhadas de como será isso. E a gente espera que vocês estejam junto de nós para a gente comemorar, né? Para a gente confraternizar junto essa vitória, né? E agradecer a Deus a oportunidade de a gente ter se reunido 44 vezes durante 44 semanas e ter ido de ponta a ponta do livro, né? Então, agradecer essa bênção, né, de Deus, dos espíritos que nos protegeram, dos nossos esforços, né? Se não existisse o esforço de cada um de nós, né, junto, não teria o que a gente conseguiu fazer. Né? Vamos para a nossa prece final, para aqueles que desejarem, fechar os olhos e agradecer a oportunidade dessa nossa reunião, de tudo que tem acontecido no nosso dia, proporcionou esse nosso encontro, e a gente agradece muito. Agradece porque esse estudo intelectual, essas reflexões, esses pensamentos, essas forças de pensamento que a gente emanou, isso nos ajudará em muito na nossa caminhada. Nos ajudará nas nossas próximas atitudes, nos nossos próximos sentimentos. Agradecer aos benfeitores, aos anjos protetores, nosso anjo da guarda. Que 24 horas por dia, 7 dias por semana, junto de nós, nos auxiliando, nos protegendo, às vezes nos conduzindo por um melhor sentimento, por uma melhor ideia, por uma melhor atitude. Tudo para que a gente consiga fazer dessa oportunidade de estar reencarnado uma oportunidade única, uma oportunidade de progresso, uma oportunidade em que, alimentados de boa vontade, sincera, a gente continua encarando as nossas dores, agradecendo as nossas felicidades, as nossas alegrias. E assim, dia após dia, se renovando no nosso interior, a gente sairá dessa vida muito melhor do que chegamos. Graças a Deus. Gente, uma boa semana. Até segunda-feira que vem. Um abraço a todos.